A síntese e a caracterização de nanomateriais para aplicações em fotocatálise. Um tema bastante extenso, mas que nós vamos a partir de agora entender perfeitamente bem. Quais os objetivos desta pesquisa? Como ela é feita? Valdir, conta pra gente, quais os objetivos da pesquisa e os principais parceiros? Bom, os objetivos, né, da pesquisa, os objetivos principais, nada mais é que desenvolver, obter novos materiais com maiores performances no que diz respeito à fotocatálise, os rendimentos em fotocatálise. E esse trabalho é um trabalho feito em parceria com a Embrapa Instrumentação, onde a parte toda de fotocatálise é utilizando toda a estrutura da Embrapa e em algumas partes também a questão da síntese. Agora, o que vem a ser uma fotocatálise? Quem nos assiste deve estar perguntando, puxa, mas o que vem a ser esse termo? Como que isso está sendo desenvolvido no mundo, a ciência, as pesquisas? Sim, o termo foto ele já vem de luz. Então, qual que é a ideia? Nós temos um material e esse material ele só é ativado quando irradiado. Alguns materiais respondem quando irradiados na região ultravioleta, outros na região visível. Então, nós trabalhamos com as duas frentes, e sendo que quando irradiado, então, acontece o processo de fotocatálise, que seria o quê? A degradação de algum orgânico, algum elemento orgânico, algum pesticida, por exemplo, que é o foco principal onde a Embrapa entra nessa história toda. Tá certo. Agora, as águas podem estar contaminadas, por exemplo, com algum tipo de produto químico, e nesse momento é o momento que entra a pesquisa tentando, pelo menos, minimizar o impacto ambiental causado na água, ou no caso, os recursos hídricos em geral. Agora, me conta uma verdade. A pesquisa ela trabalha conceitos ambientais e quais outros conceitos que são trabalhados dentro dela? Inicialmente é um conceito, o que nós estamos fazendo, o estágio atual é ciência mesmo, uma ciência mais básica, mas sempre com o foco de aplicação. Isso. Por exemplo, ali na Embrapa tem a questão, o foco principal, por exemplo, é quando você vai lavar, faz um avião, que é utilizado para fazer pulverizações de grandes plantações. Após esse avião passar o pesticida na plantação, o que ocorre? Tem que ser lavado. E você lava um avião, e aonde vai essa água? O que é feito com essa água? Então envolve alguns aspectos também, na outra ponta, vamos dizer assim, de aplicação, alguns aspectos ambientais e também socioculturais, vamos dizer assim, né? Perfeito, perfeito. No caso, o avião tem o reservatório onde é colocado os agrotóxicos, aplicado na lavoura em grande extensão, como cana-de-açúcar e tantas outras. À medida que ele acabou de fazer a aplicação, esse tanque reservatório onde estavam os agrotóxicos que foram aplicados vão ser lavados. A partir desse momento pode haver um impacto ambiental com a lavagem disso aí, ou mesmo poluindo rios, solos e etc. E aonde entra a nanotecnologia para solucionar esse problema? Exatamente. Ela entra com a presença desses fotocatalisadores. A ideia é você ter um reservatório com essa água contaminada, é você aplicar um material, e esse material esse pesticida, você degradar ele, por isso nós utilizamos muitas vezes o termo fotodegradação, para outras substâncias que não são nocíveis à saúde ou ao ambiente. Entendi. E nesse caso, essa mistura, o uso desse material, esse nanomaterial, acaba minimizando, ou pelo menos transformando aquilo que seria um problema em coisa, minimiza o impacto e transforma aquele produto. Poderíamos dizer isso? Isso, exatamente. Transforma aquele produto nocivo em outros subprodutos que não são nocivos ao ambiente ou à própria saúde humana. Agora, de que forma isso é feito no laboratório? Vocês fazem um ensaio laboratorial pensando de que forma isso vai ser feito? Quais tipos, por exemplo, de materiais vocês usam que são fotodegradadores? Sim. Bom, inicialmente o estágio atual, inclusive, no caso da minha pesquisa, é ensaio de bancada. Então, o que nós fazemos? Nós temos, o primeiro passo é trabalhar com corante. Você coloca o material num becker, algo bem simples. Nós temos uma caixa com algumas características, né, determinadas que nós temos controle, por exemplo, temperatura, que tudo isso influencia. Então, nós simulamos essa situação.
Então nós colocamos então, no caso o corante num becker, colocamos o material e irradiamos esse material com uma lâmpada. Essa lâmpada pode ser na região ultravioleta, visível, ou existem mesmo as lâmpadas que simulam a luz solar. E feito isso, feito o corante, o que acontece? Você vai degradar esse corante, podemos utilizar aí a rodamina ou azul de metileno, e com um espectrômetro podemos pegar a absorção e você consegue monitorar a diminuição desse corante pelas curvas de absorção em função do tempo. Aí passa-se a fazer outros testes utilizando aí os pesticidas. E aí podemos citar alguns, como a atrazina e outros. Do ponto de vista de materiais, o dióxido de titânio é o mais utilizado. Entretanto, ele tem, embora ele tenha uma alta performance, ele trabalha na região ultravioleta. O que acontece com essa região ultravioleta? Se aplicarmos esse material, por exemplo, num reservatório, essa região ultravioleta ela corresponde apenas em torno de 4 a 5% da luz solar. Então, qual que é a ideia nossa? Uma das ideias é desenvolver materiais que tenham uma maior performance no sentido de aproveitar melhor a luz do sol. Ou seja, materiais que trabalhem não só na região ultravioleta, mas materiais que sejam fotoativados na região do visível. Interessante, quando você fala esse termo fotoativados, são materiais que estão lá parados e que necessariamente não estão cumprindo, entre aspas, a função que você gostaria que eles tivessem. À medida que eles são irradiados com um determinado tipo de luz, vamos chamar assim também, com comprimento de onda específico, estudado por vocês, você acaba ativando esse material e ele acaba fazendo aquilo que você gostaria. No caso, um agrotóxico que tem um princípio ativo muito forte, se acaba convertendo esse princípio ativo, minimizando o problema que ele causaria de poluição. Seria nessa vertente, por esse caminho? Exato. Isso. O material no escuro, ele não acontece nada, ele não está ativado, por isso não acontece nada com o corante, a molécula, o que está ali em contato com ele. Quando ele é irradiado pela luz, e aí depende das características do material, ele é então ativado, que aí acontecem algumas mudanças do ponto de vista estruturais, um elétron passa da banda de condução da banda de valência para a banda de condução, e aí então você tem algumas gerações de radicais na sua superfície que irão reagir com essa substância em solução. Quer dizer, a ciência acaba trazendo soluções muito claras para problemas ambientais, socioambientais e várias vertentes, inclusive para a sociedade, né? Quando o problema e hoje em dia a tríplice lavagem em vasilhames de agrotóxicos são muito utilizadas para minimizar esse tipo de problema e às vezes em alguns momentos elas não são possíveis, aí vem o cientista pesquisador trabalhar conceitos que possam resolver esses tipos de problemas que possam vir a ser um problema. Agora, a ciência brasileira, trabalhando esses conceitos, ela acaba contribuindo para a sociedade? De que forma ela ajuda a sociedade trabalhando pesquisas dessa natureza? Esse é o ponto, né? Para campo, vamos dizer assim, ela funciona de outra forma. Então é isso que nós estamos trabalhando e contamos então com toda a colaboração da Embrapa, né? Que é uma referência nessa questão de agronegócios como um todo no Brasil. Perfeitamente. A citricultura em si, a laranja, ela é utilizada muito agrotóxicos, né, para tudo, né? Ela é fortemente utilizada para combater doenças, pragas e outras linhas aí que as ciências agrárias descrevem muito bem. Junto com a Embrapa, junto com o Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos, aqui também, né, a UFSCar, vocês pretendem ajudar as ciências agrárias a resolver problemas desta natureza, tanto pós-colheita como antes de colheita, ou lógico, envolvendo os materiais que podem ser agressivos ao meio ambiente. Bom, o material, dependendo da natureza do material, ele responde a uma determinada substância ou não. Isso é um outro desafio para nós. Muitas vezes o material ele responde, por exemplo, a um corante utilizado na indústria têxtil, já não falando mais de agricultura, mas na indústria têxtil, e para os agrotóxicos ele não responde.
Então, esse é um outro desafio. Você ter um material que consiga responder a determinadas substâncias e com maior performance possível. É um desafio interessante que eu acho que todo bom pesquisador, como você, né, Valdir, consegue trabalhar aí, consegue aceitar o desafio e desafios N, aí, vários tipos de desafios, pensando na sociedade brasileira, no desenvolvimento do país, da ciência como um todo. Esse é o objetivo, né? Como eu disse, é sempre levar para o dia a dia tudo o investimento que é feito na pesquisa e gerar retorno para a sociedade. E esse é o desafio aí que estamos evoluindo. Acho que acredito que aqui no Brasil está cada vez aumentando mais esse tipo de ideia. E estamos conseguindo também junto com esses tipos de colaborações. Muitas vezes nós temos a experiência do laboratório, mas não temos a experiência do campo. Então temos aí que buscar laços, colaborações para que isso vire um produto, né? Vire um produto para a população em geral. Com certeza, ciências de qualidade, pesquisas de qualidade como essa, com certeza trarão desenvolvimento, riquezas para o Brasil.